Declaração de Fé das Assembleias de Deus, capítulo 2, sobre Deus. Cremos, professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser, criador do céu e da terra. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu. Isaías 45, verso 18. Que ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, verso 31. Que ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, verso 4. Que ele é o único Deus verdadeiro, e a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. E não há outro além dele. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versos 5 e 6. Ele é identificado na Bíblia como Deus. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Gênesis 46, verso 3. Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso, Jeová e Senhor, além de outros nomes. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que lhe são próprias. 1. Sobre os atributos naturais. Deus é espírito. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4, verso 24. Ele é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. Deuteronômio 33, verso 27. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, verso 26. Deus mesmo disse: Eu sou o que sou. Êxodo 3, verso 14. De eternidade a eternidade, ele é Deus desde antes da fundação do mundo e subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Deus é invisível. Espírito não se compõe de matéria, não tem carne nem osso, pois é substância imaterial e invisível, o qual é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, verso 15. Nenhum ser humano o viu, nem o pode ver. Ele é imutável, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, verso 6. É o mesmo desde a eternidade. É um ser transcendente, fora da criação e imanente. Relaciona-se com a criação, além de infinito. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso 5. Deus é um ser pessoal. Ele tem consciência de si mesmo e possui poder de autodeterminação. A Bíblia mostra que em Deus há os elementos constitutivos da personalidade, como intelecto, emoção e vontade, além dos atributos como alguém que fala. E disse Deus, Gênesis 1, verso 3. Vê, e viu Deus que era boa a luz, Gênesis 1, verso 4. E ouve, e tem ouvido o seu clamor, Êxodo 3, verso 7. 2. Sobre os atributos morais. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Ele é incomparável em santidade. Nenhum outro atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como esse. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. 1 Samuel 2, verso 2. Incomparável é, ainda, em verdade e fidelidade, em justiça e amor, em bondade, benignidade, misericórdia e graça. 3. Sobre os atributos de poder. As perfeições exclusivas de Deus, como a onipotência, a onisciência e a onipresença, são características que comprovam a sua grandeza e infinitude. Deus é onipotente, ele é o Deus Todo-Poderoso, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, verso 37.
O poder de Deus é ilimitado, não há coisa alguma impossível para ele. A sua vontade, porém, é determinada por sua natureza santa e justa, pois ele não pode ver o mal e nem praticá-lo. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Abacuque 1, verso 13. Nem pode mentir, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito 1, verso 2. A onisciência é o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias ou contingentes que acontecem, aconteceram, acontecerão e que poderiam ou não acontecer. O conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas no céu e na terra, de todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e podem ser, que serão e que seriam por toda a eternidade passada e futura, que anuncia o fim desde o princípio e, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, verso 10. Trata-se de um conhecimento infinito e imediato em que não há esquadrinhação. Isaías 40, verso 28. Deus é onipresente, mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 1 Reis 8, verso 27. 4. Sobre o nome Deus. O Deus verdadeiro revelado nas Escrituras apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam suas obras e seus atributos. Há 3 termos no Antigo Testamento hebraico para Deus. São eles El, Eloá e Elohim. O Novo Testamento grego usa o substantivo theos para Deus. O nome El significa ser forte, proeminente, sendo um termo semítico muito antigo para a divindade, usado para identificar o Deus de Israel. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Gênesis 33, verso 20. É, contudo, empregado também para deidades dos antigos povos semitas como nomes próprios e como apelativos. Eloá é uma forma expandida de Elo, e Elohim é o plural de Eloá. O nome Elohim refere-se à ideia mais abstrata da deidade, de um Deus universal e criador do mundo, indicando a transcendência da sua natureza. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. É o único nome empregado para o Criador no relato da criação em Gênesis, capítulo 1. 5. Sobre outros nomes de Deus. Outros nomes são mencionados nas Escrituras, os quais também revelam a natureza e os atributos do Deus de Israel, como Elion, Shaddai, Adonai e Yahvé. O nome Elion significa Altíssimo. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Gênesis 14, verso 19. Shaddai quer dizer Todo-Poderoso. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, verso 1. E Adonai indica Senhor. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6, verso 1. O nome Yahvé é conhecido por meio do tetragrama, as 4 consoantes do nome divino Yahweh, identificado também como Jeová, cuja forma foi inventada no final da Idade Média, quando as vogais do nome Adonai foram inseridas no tetragrama. A forma híbrida Jeová não é bíblica, mas assim ela foi passada para a cultura ocidental. Entretanto, aos poucos, esse nome vem sendo substituído pela forma Yahvé ou Javé, que é a pronúncia mais próxima do original. O tetragrama vem do verbo ser, no hebraico, da expressão eu sou o que sou, Êxodo 3, verso 14. Isso revela que Deus é o que tem existência própria, ou seja, existe por si mesmo. É o imutável, o que causa todas as coisas, é autoexistente, aquele que é, que era e que há de vir, o eterno. O nome Javé aparece quando as características estão claras e concretas, sugerindo assim um Deus pessoal que se relaciona diretamente com o povo. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós.
este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Êxodo 3, verso 15. E nisso difere do emprego do nome Elohim no Antigo Testamento. A partir de 300 a.C., o nome Adonai passou gradualmente a ser mais usado que o tetragrama, até que o nome Javé tornou-se completamente impronunciável pelos judeus. 6. Sobre as obras de Deus. A Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado. Planejamento, origem e manutenção de todas as coisas no céu e na terra envolvem governo e preservação de toda a criação. Tudo foi criado com propósito, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, verso 11. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea, pela sua soberana e livre vontade. Os decretos ou conselhos divinos são o plano eterno e imutável de Deus claramente revelados nas Escrituras. Dizem respeito à vontade e ao propósito de Deus, tais como a criação, a encarnação do Verbo, a eleição de Jesus como Salvador e a eleição de Israel e da Igreja. Trata-se de deliberações absolutas que nasceram do desígnio e propósito do Deus Trino na eternidade e que independem da ação humana ou de qualquer outro ser no universo. Ninguém é capaz de frustrar esses desígnios de Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, verso 2. Ou, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A providência divina é a atividade de Deus na preservação, concorrência e governo de todas as criaturas e de tudo o que ocorre na criação até seu destino final. A preservação é o cuidado divino em conservar e manter todas as coisas criadas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, verso 3. Isso inclui o homem na providência divina, bem como os demais seres viventes, sejam eles animados ou inanimados, e toda a natureza. Deus cuida de todos os viventes, desde a estrutura mais simples até a mais complexa. O mundo não subsistiria sem o cuidado e a vontade preservadora de Deus. É também nesse sentido que opera a concorrência. Por seu turno, o governo divino não é um controle meticuloso ao ponto de excluir a liberdade humana. O seu reger por direito fixa limites a essa liberdade, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, verso 28.